Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, o nosso devocional EBD do dia tem por tema a utilidade da Escritura inspirada. E o nosso texto é 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amados, olhando para este texto, nós vemos que ele fala de uma Escritura que veio de Deus. Escritura esta que veio de Deus, pois a origem é Deus, e Deus a deu por meio da inspiração, para que esta então chegasse até as nossas vidas. Percebemos também neste texto que é da vontade do escritor, daquele que escreveu, no caso Paulo, que esta venha fazer parte das nossas vidas. Que a Escritura venha ocupar um espaço em nossas vidas. Mas o que de fato mesmo é Escritura? Em resumo, temos a certeza que Escritura é uma referência ao Antigo e ao Novo Testamento. Ou seja, Escritura é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Sendo assim, nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Mas o que significa mesmo estas coisas? Bem, o texto está dizendo que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar. Quando falamos em ensino, estamos falando também de conteúdo, pois qual é o conteúdo deste ensino? O que de fato aprendemos por meio deste ensino? O conteúdo deste ensino não é outro senão a revelação de Deus por meio da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus, ela é proveitosa para ensinar, porque ela contém a revelação de Deus na pessoa de Jesus. A palavra de Deus, ela também é proveitosa para redarguir. Redarguir é o mesmo que repreender. E repreensão, por sua vez, significa convencer-se ou convencer alguém do erro. Esta é a finalidade da repreensão, do redarguir. Repreender não é uma questão de dizer o que tem vontade para alguém, não. A intenção é fazer com que aquela pessoa mude de opinião para, claro, poder mudar de atitude. É quando entra aqui então a correção, pois a palavra de Deus, ela também é proveitosa para corrigir. O que é uma correção? Na correção, aquilo que está errado torna-se direito. Na correção, aquilo que antes estava torto, então torna-se aprumado. A correção, ela conserta as coisas. Mas o texto prossegue dizendo que a palavra de Deus é proveitosa também para instruir em justiça. Nós sabemos que o nosso senso de justiça naturalmente não é condizente com a justiça de Deus. Deus possui um padrão de justiça e nós, seres humanos, se não atentarmos para a vontade de Deus, para a Escritura que nos fala da pessoa e da vontade de Deus, nós teremos um padrão de justiça próprio, muito contrário do padrão de justiça que pertence a Deus, que é
de Deus. Então nós temos a Escritura para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos dar verdadeiro senso de justiça. Até porque, quando nós olhamos para a salvação de Deus, nós vemos uma operação de justiça nos moldes divinos, nos moldes que realizam a justiça de Deus, tendo Jesus como substituto da condenação a qual deveria ser para nós, a qual deveria ser sobre cada um de nós. Eu até digo que se não conhecermos a justiça de Deus em termos de salvação, também não conheceremos a graça de Deus para as nossas vidas. E falando em vida, como estas coisas se aplicam a nós? Qual a utilidade disso para as nossas vidas? Pois bem, como nós sabemos, já vimos, a palavra de Deus, ela é vantajosa, ela é útil, ela é proveitosa para nos ensinar. Então, se a palavra de Deus, ela nos revela as coisas de Deus, que possamos então desfrutar desta dádiva grandiosa. Como? Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos ouvir pregações, vamos estudar a revista de escola bíblica dominical. A segunda coisa, que é a repreensão, a palavra de Deus nos repreende. Se é assim, que possamos então ficar convencidos dos nossos erros. Quando a palavra de Deus nos repreender, que possamos admitir que estamos errados, pois somente assim poderemos ser corrigidos, pois a palavra de Deus ela também nos corrige, que possamos dentro desta realidade experimentar mudanças em nossas vidas. Uma vez que a palavra de Deus nos corrige, possamos nós experimentar mudanças em nossas vidas. Se a palavra de Deus nos instrui em justiça, que possamos então conhecer a justiça de Deus, pois isto muito nos ajuda a compreender o projeto de salvação de Deus para as nossas vidas. Para concluir, quero dizer que a Escritura inspirada, ela é muito útil para as nossas vidas. Sem estes recursos das Sagradas Escrituras, nós não teríamos a vida plena, a qual Jesus nos prometeu que teríamos nele, se nele tivéssemos fé. Que nossas vidas estejam sempre submetidas à vontade de Deus. Que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe grandiosamente.